Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento ao meu vídeo anterior, né? Eu estou aqui falando sobre chakras, né? Então eu havia feito uma breve introdução. Tá? Então, como eu falei, a gente olhando de frente uma pessoa, a gente vai perceber os chakras, né? A gente vai visualizar os chakras de uma pessoa, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui que caiu. Então veja bem, olha, eu fiz este desenho aqui, ó. Então suponhamos que aqui seja uma pessoa. Então os chakras, eles estão distribuídos pelo corpo da pessoa. Tá? Então tá lá os chakras, ó. Então veja bem, vamos começar pelo chakra coronário, que é o do topo da cabeça, ó. Então você olhando a pessoa, aqui no topo da cabeça dela, aqui em cima, no topo da cabeça, né? Está lá o chakra coronário, é o chakra mais importante da espiritualidade. Se ele é muito desenvolvido, a pessoa tem facilidade de sair fora do corpo físico, né? E perceber, né? Isso aí demonstra bem o grau de evolução da pessoa, principalmente se o chakra coronário é bastante desenvolvido, né? E ele está ligado à glândula pineal. Então veja, ainda não há essa constatação, mas existe a suposição que ele esteja vinculado à glândula pineal. É uma glândula que fica dentro da cabeça. Tá certo? Tá certo? E agora veja bem, olha. Chakra frontal. Ó. Esse aqui é um chakra que fica entre as sobrancelhas, aqui, bem na testa. Tá certo? Isso daí é o que o pessoal chama de terceira visão, terceiro olho. É por onde os clarividentes veem os espíritos. E as coisas de natureza espiritual, ó. Tá certo? Fica aqui, ó. Fica entre a testa, aqui, fica na testa, aqui, entre as sobrancelhas, aqui, ó. Tá certo? Ó. Entre os olhos. Ó. Aqui, ó. Tá? E ele está ligado à glândula hipófise, que também fica lá dentro da cabeça. Tá? Então eu estou passando aqui brevemente, né? Depois a gente vai detalhar isso nos próximos vídeos. Tal, né? Então, olha. Chakra laríngeo. Ó. Tá? Fica na garganta. Tá? Ele é responsável pela questão da vocalização. Tá? E ele está ligado às glândulas tireoides, aqui, paratireoides, aqui, tireoides, né? Aqui na garganta. Esse é o chakra laríngeo, ó. Tá aqui na garganta. Tá? Então, olha. Chakra cardíaco, né? Fica sobre o coração. Ele está vinculado à glândula timo. Agora veja bem, ó. Tá lá o chakra cardíaco, né? Sobre o coração, ó. Ele é responsável pela questão das emoções, né? Sentimentos e emoções, e também é muito importante na questão das energias, porque por causa dos pulmões. Conforme a pessoa que pratica, faz corridas, percebe por causa da troca gasosa, né? Tá certo? Que ocorre, que é intensa, que ocorre dentro dos pulmões, né? Tá certo? Então tá ligado à questão das energias e tudo mais, né? Olha, existe aqui, ó, algumas escolas não colocam o chakra esplênico. Esse aqui é o chakra esplênico, ele fica sobre o baço, tá certo? Tem escola que não coloca o chakra esplênico, mas ele também é importante nessa questão das energias aí. Quanto a obsessões, às vezes é comum certos obsessores vampirizarem as pessoas colocando objetos, né, para vampirizar em cima do baço. Tá certo? Então, olha, tá lá o chakra esplênico, né, que fica sobre o baço. Tá. Chakra umbilical. Tá certo? Fica próximo aqui ao umbigo, né? E ele é responsável pela questão gástrica, fica sobre o plexo gástrico, tá? Estômago, intestinos aqui, tá certo? Ó. Chakra sexual, tá? Ou genésico, tá? Então eles estão ligados à questão das gônadas, tá certo? E a questão da reprodução, né? E sexual do homem e da mulher, tá? Ele fica sobre os órgãos sexuais. No caso do homem, ele fica entre o escroto, né? Entre o saco do homem e o ânus, voltado para baixo. E na mulher, pelo canal da vagina da mulher, tá certo? Geralmente eles ficam girando. Tá certo? Isso daí seria então o chakra sexual ou genésico, né? E por último, né?
Tem aqui o chakra básico ou raiz. Só que esse daqui ele já fica mais na parte das costas, aqui, tá certo? No que a gente chama de cóccix. No fim da coluna vertebral tem um ossinho lá, que chama cóccix. Ele fica ali, tá certo? A gente chama de chakra básico, né? Ou raiz, tá? E está ligado às glândulas suprarrenais. Então veja bem, à medida que você vai se desenvolvendo, obviamente que nem eu falei, né? Agora, você vai percebendo o mundo espiritual, que nem eu falei, é importante que você trabalhe isso, né? Seria o ideal, né? Para aquela pessoa que se interessa pelo assunto, né? Que está interessada em se desenvolver, né? Que dê bastante importância a essa questão dos chakras. Agora, eu citei aqui aqueles que eu julgo mais importantes. Agora, que nem eu falei, cada escola aborda outros chakras mais ou menos importantes. Agora, existem chakras, além desses que eu citei, chakras que a gente pode chamar de chakras secundários, né? Tá certo? Na palma das mãos aqui, ó, existe o que a gente chama de chakras palmares. Tá? Então muitas vezes a pessoa está lá exteriorizando energia lá, tá? E está saindo lá energia pelo chakra palmar da pessoa. Existe também na planta dos pés, existe os chakras plantares, tá certo? Que absorvem as energias da terra, tá certo? Bem embaixo do pé. Agora, quem lida com acupuntura, aquele pessoal que lida com acupuntura, né? Aquela tradição que veio da China e tudo mais, e a questão dos meridianos, eles trabalham nas energias da pessoa, tá certo? A acupuntura ela trabalha nas energias, tá certo? Então, a gente pode se chamar de chakras menores, pequenos. Ali são ramificações das energias que existem distribuídas pelo corpo todo. Agora, essa tradição veio do Oriente Antigo, da Índia e da China para cá, mas isso de coisa milenar, essa questão dos chakras aí, tá certo? E agora aqui no Ocidente, né, existe muito interesse por aí, no estudo dos chakras, né? Tá certo? Então, olha, eu vou, que eu falei assim, em outros vídeos eu vou pormenorizar, né, falar um pouco mais sobre chakras. Aqui eu dei uma pinceladinha, assim como eu já fiz em vezes anteriores, tá certo? Agora, então, para a pessoa que é interessada em se evoluir espiritualmente ou consciencialmente, né, o ideal é que a pessoa se interesse pelos chakras. Agora, que nem eu falei, o ser humano é um ser complexo. Nós não temos só o corpo físico, nós temos o corpo espiritual, o corpo energético. Entre o que a gente chama de corpo espiritual, que é o psicossoma, o corpo das emoções. Quando a gente sai no plano espiritual, a gente sai com esse corpo, é o psicossoma. Tem vários nomes. Eu vou falar, já falei e voltarei a falar novamente sobre tudo isso, sobre veículos de manifestação da consciência. Tá? Só expandindo um pouco mais aqui, essa questão dos chakras. Então, olha, entre o corpo humano e o psicossoma, que eles estão todos encaixados aqui, no estado de vigília física ordinária. Quando você sai fora do corpo humano, essas energias, elas se distribuem entre o corpo humano, o cordão de prata e o psicossoma. Tá certo? Tá, então isso tudo tem a ver com as suas energias. Por isso que é importante trabalhar isso daí, né? Caso você queira ter lucidez fora do corpo humano, né? Quando você está projetado no corpo humano, você tem que trabalhar muito essa questão das energias, dos chakras, né? Tá certo? A pessoa que estiver interessada nisso tem que dar muita importância para isso daí, né? Tá? Para essa questão das energias. E os chakras, como eu falei, eles estão estreitamente vinculados com a questão das energias. Nós temos o que nós chamamos aqui de corpo energético, duplo etérico, né? Energossoma. Então, são vários nomes para essa questão do corpo energético. Então, olha, quando o clarividente olha para uma pessoa, uma das primeiras coisas que a pessoa observa é o duplo etérico. Dá mais ou menos um dedo ou dois aqui em volta da pessoa. Tá certo? É o mais perceptível de todos na aura, nas energias da pessoa, é o duplo etérico, que está vinculado aos chakras, né? E às energias da pessoa. Então, como eu falei, todas as pessoas possuem suas energias. Tá certo? Então, quando a gente olha para uma pessoa, assim, um clarividente olha para uma pessoa, ele vai observar uma das primeiras coisas, o duplo etérico, que é o corpo energético que envolve a pessoa. Tá certo? É o que a gente pode se dizer a primeira camada da aura, é o duplo etérico, né, que está estreitamente vinculado às energias da pessoa. Tá? Então, por hora, vou estar encerrando esse vídeo aqui, né, e voltarei a falar novamente sobre chakra em vídeos posteriores. Bom dia!